Sou Tatiana Strope, artista visual, desenvolvo meu trabalho há 20 anos. Me mudei para Curitiba no final dos anos 90, fiz pintura na Escola de Música e Belas Artes aqui em Curitiba e desde então escolhi como material de trabalho principal chapa de alumínio e tinta a óleo. Durante esse tempo me dedico tenho uma rotina de ateliê que eu vou diariamente e por mais tempo que pareça que as coisas já estão descobertas, já estão feitas, acho que sempre tem coisa nova para descobrir. Alguns anos atrás participei de uma exposição coletiva aqui no MOL e uma das minhas pinturas foi selecionada para ser incluída no acervo do museu. Uma questão que sempre me motivou a pesquisar foi a questão das cores. Trabalhar a justaposição das cores e investigar como que elas reagiam, como que elas se mostravam uma ao lado da outra. Então essa pesquisa me acompanha até hoje e nesse início de produção as faixas elas eram mais contínuas a pincelada mais contínua de cima a baixo. Esse trabalho que está aqui no acervo, ele traz vários brancos, vários cinzas, é uma sutileza bem tênue entre a diferença de uma cor com outra, não tem muito contraste. E no meio dessa investigação, eu comecei a trabalhar com mais transparências, a cor se misturando na própria superfície do metal. E essa mistura, pela sobreposição das cores, me levou a criar uma trama cromática, E essa pincelada, em vez de não ficou só de cima a baixo, na vertical ou na horizontal, mas verticais e horizontais se cruzando. Vendo um pouco, pesquisando um pouco a produção, eu vi que em 2006 eu já tinha isso, mas de alguma maneira ficou meio dormente lá no início, né? E essa questão voltou com mais ênfase na minha pesquisa e atualmente eu retomei bastante isso, se faz bem presente hoje nos meus trabalhos. Tanto que para a proposta do nosso fazer aqui, do que a gente vai propor para vocês depois, eu me inspirei nessa trama cromática de cores e transparências. Pesquisa de cor é um assunto que parece que não tem fim, que tem muita coisa para se investigar e descobrir. No meu processo, eu experimento bastante e eu acho que nada substitui o fazer, Você tem que experimentar, fazer, acertar e errar e na medida do possível fugir das fórmulas, porque quando a gente começa a estudar a teoria das cores, fórmulas é uma coisa que não falta, tem muito jeito de acertar. Mas acredito que a gente tem que correr alguns riscos na produção e esse risco, ele é muito motivador, eu acho. Eu acho que são esses riscos, esse jeito de pensar que não existe uma regra a ser seguida, isso é muito inspirador, Então, essa pesquisa de cores, o que eu venho fazendo há um tempo? Eu comecei a fazer isso lá em 2004, parei um tempo, agora retomei. É um diário de cores. Então, quando eu estou trabalhando, eu começo a colocar as cores, eu vou misturando as cores. Dificilmente, eu acho que quase nunca eu uso a cor pura do jeito que sai do tubo. Sempre ela vai ter alguma mistura ali. E dessa mistura dá uma outra cor e essa cor com outra cor. Então, esse diário de cores é um registro dessas misturas. Então, a nossa proposta aqui para vocês é criar uma trama de papéis. Esses papéis, podem ser papéis coletados em casa, papéis que vocês tenham, papéis de diferentes gramaturas, transparentes. Caso não tenha papel colorido, dá para colorir o papel, pintar esse papel e depois montar essa trama cromática.
Dá para usar vários tons, ficar no mesmo tom e brincar com a espessura das linhas. As linhas não precisam ser todas da mesma espessura, elas podem ser mais orgânicas, ser um pouco maior, um pouco menor. Aqui, ó, tira da vertical dessa linha aqui, ela veio sobre esse papel que está segurando todas as outras tiras de cor. E aqui tem uma embalagem de alumínio que tem esse brilho. Então aqui não passou, aqui passou por cima, aqui veio mais largo. Então assim, não é uma coisa certinha, assim, muito todos os quadradinhos do mesmo tamanho. É interessante essas diferenças, assim, acentuar essas diferenças e as cores. E na medida do possível, se vocês tiverem plástico ou embalagens transparentes, explorar isso também. Então aqui, para sugestão para a gente montar essa trama, é pegar o papel, evitar cortar ele inteiro, de margem a margem, né? Então, se escolher se você vai fazer a linha na horizontal, aí você vai tramar na vertical. Se você fizer as linhas aqui, a linha tramada vai ficar na vertical. Então aqui eu vou deixar a margem da largura da régua, aqui na lateral, e eu vou riscar, marcar onde a gente vai fazer os cortes com o estilete da trama. Aqui em cima eu vou deixar 2 centímetros. Lembrando que é o seguinte, isso aqui não tem certo nem errado. Você marca a altura, a distância que você quisesse. Eu prefiro evitar de marcar todas a mesma distância. Eu acho que fica mais interessante se a gente tiver essa alternância de larguras assim na trama. Vou fazer 2 centímetros. Eu vou marcar quantos centímetros eu tô fazendo aqui, para depois a gente chegar aqui e fazer igual, para as linhas coincidirem. Depois de marcar e cortar no comprimento as nossas linhas, a gente vai começar a tramar com as tiras de papel. Então aqui tem uma bem transparente, bem fininha. E aí a ideia é que essa trama aconteça aqui no papel. E esse papel que vai subir aqui, que vai ser tramado, ele não precisa necessariamente ser todos da mesma largura. Ele pode, ó, aqui eu passei 2, ele pode ser um pouco mais largo, um pouco mais estreito. Você pode deixar 2 para baixo, um para cima e criar essa trama de maneira mais fluida, assim. E no final, você pode, depois que tiver todo tramadinho, colar aqui atrás as pontinhas deles, depois recortar, né? Para não ficar essa sobra. Pôr um pontinho de cola em cada um. Apertar bem justinho assim, que aí fica bem firme. Espero que vocês tenham gostado da proposta, de conhecer um pouco mais sobre a minha pesquisa, sobre o processo. E depois que vocês fizerem a trama dos papéis, das transparências, dos materiais, compartilhe conosco, que a gente vai gostar bastante de ver como ficou o resultado. E é isso. Esta edição, intitulada Conforto em Confronto, acontecerá de agosto a novembro, no 3º domingo do mês. Acompanhe nas nossas redes sociais as datas das próximas edições e quem serão os artistas participantes. Até mais!